Origens ancestrais, revelando as raízes celtas do Halloween. O Halloween, uma noite de fantasias, doces e diversão assustadora, tem uma história que remonta a séculos atrás. Embora hoje seja amplamente celebrado com festas, fantasias elaboradas e a famosa prática de trick or treating, suas raízes são muito mais profundas e antigas. Suas origens não estão na América, mas no antigo festival celta de Samhain. Este festival era uma das celebrações mais importantes do calendário celta, marcando o fim da colheita e o início do inverno. Os celtas, que viviam no que hoje é a Irlanda, Grã-Bretanha e norte da França, celebravam seu ano novo em 1º de novembro. Eles acreditavam que na noite anterior, 31 de outubro, a linha entre o mundo dos vivos e dos mortos se tornava tênue. Isso marcava o fim do verão e da colheita, e o início do inverno escuro e frio, um período associado à morte. Durante Samhain, os celtas acreditavam que os espíritos dos mortos retornavam à terra. Para afastar esses espíritos, eles acendiam grandes fogueiras e usavam máscaras e fantasias assustadoras. As fogueiras eram acesas em colinas e vilarejos, e as pessoas se reuniam ao redor delas para realizar rituais e sacrifícios, na esperança de garantir proteção e boas colheitas no ano seguinte. As máscaras e fantasias eram usadas para confundir e afastar os espíritos malignos. Com o tempo, essas tradições celtas se misturaram com outras culturas e religiões, evoluindo para o Halloween que conhecemos hoje. A prática de trick or treating tem suas raízes nas antigas tradições de oferecer comida e doces aos espíritos para apaziguá-los. Então, na próxima vez que você se vestir com uma fantasia assustadora ou sair para pedir doces, lembre-se das antigas raízes celtas dessa celebração. Halloween é mais do que apenas diversão e travessuras. É uma conexão com um passado ancestral e misterioso. O véu entre os mundos. Os celtas acreditavam que na noite anterior ao Ano Novo, 31 de outubro, a fronteira entre o mundo dos vivos e dos mortos se tornava tênue. Era uma época mágica, onde o sobrenatural se misturava com o natural, e o mundo dos espíritos se aproximava do nosso. Esta noite, chamada Samhain, pronuncia-se Samhain, era quando os fantasmas dos mortos retornavam à terra. As almas dos entes queridos eram honradas, e rituais eram realizados para se comunicar com os espíritos. Era uma época tanto de medo quanto de celebração. As pessoas usavam fantasias para se proteger dos espíritos malignos e acendiam grandes fogueiras para afastar a escuridão e os maus espíritos. As pessoas celebravam a colheita, mas também se preocupavam com a escuridão que se aproximava. A colheita era um momento de gratidão, mas também de preparação para os meses frios e escuros que viriam. As tradições de Samhain incluíam oferendas de alimentos e bebidas para os espíritos, e histórias de fantasmas eram contadas ao redor das fogueiras. Era um tempo de reflexão sobre a vida e a morte, e de conexão com o mundo espiritual. Vestir-se para enganar. As raízes pagãs das fantasias de Halloween. Para apaziguar esses espíritos, os celtas usavam fantasias, geralmente feitas de cabeças e peles de animais. Essas fantasias não eram apenas disfarces, mas também uma forma de se conectar com a natureza e os espíritos. Eles acendiam fogueiras e deixavam oferendas para apaziguar os espíritos e afastar a má sorte. As fantasias ajudavam a confundir e afastar os espíritos malignos, protegendo as pessoas durante os rituais. Os materiais usados incluíam peles de animais, cabeças de animais e outros elementos naturais, simbolizando a força e a proteção da natureza. Com o tempo, essas tradições evoluíram e influenciaram as fantasias modernas de Halloween. Hoje, as fantasias variam de assustadoras a divertidas, mas a essência de se disfarçar para enganar e proteger permanece. Essa tradição de usar fantasias está no coração das celebrações de Halloween hoje. De trajes macabros a maravilhas modernas, a evolução das fantasias.
Ao longo dos séculos, as fantasias de Halloween evoluíram drasticamente. Dos disfarces simples e assustadores dos celtas, as fantasias se transformaram em expressões elaboradas de criatividade. Hoje, as pessoas se vestem de tudo, desde super-heróis a princesas, ícones da cultura pop e figuras políticas. As fantasias tornaram-se mais elaboradas e diversificadas ao longo dos anos, refletindo mudanças sociais e avanços tecnológicos. A influência da cultura pop é evidente, com personagens de filmes, séries e jogos dominando as escolhas de fantasias. Além disso, a tecnologia permitiu a criação de fantasias mais complexas, com luzes de LED, animatrônicos e máscaras impressas em 3D. Essas inovações destacam como o Halloween continua a evoluir, refletindo a criatividade e a diversidade da nossa sociedade. A linguagem da cor decifrando o laranja e o preto. A cor laranja e preto são as cores icônicas do Halloween. Mas o que essas cores representam? Laranja, a cor das abóboras e das folhas de outono, simboliza a colheita e a mudança das estações. É uma cor de calor e abundância, uma lembrança da fartura do verão. Preto, por outro lado, é a cor da escuridão e do mistério. Ele representa o desconhecido e o sobrenatural, adicionando um toque de medo e intriga ao Halloween. Juntas, essas cores criam a atmosfera perfeita para a celebração do Halloween, misturando a alegria da colheita com o mistério do desconhecido. Sussurros do passado. Histórias de fantasmas e tradições celtas. As histórias de fantasmas, um elemento básico do Halloween, também têm suas raízes nas tradições celtas. Os celtas acreditavam que os espíritos dos mortos podiam interagir com os vivos, especialmente em Samhain. Eles contavam histórias de fantasmas, fadas e outros seres sobrenaturais, transmitindo essas histórias através de gerações. Entre os fantasmas mais conhecidos estavam as Banshees, que anunciavam a morte com seus gritos, e os Pukas, espíritos travessos que podiam trazer boa ou má sorte. Essas histórias eram passadas oralmente, de geração em geração, muitas vezes contadas ao redor de fogueiras ou durante festivais. Uma história famosa é a do Dullahan, um cavaleiro sem cabeça que cavalgava à noite, simbolizando a morte iminente. Essas narrativas não só entretinham, mas também ensinavam lições e preservavam a cultura celta. Visões vitorianas, revelando os segredos das sessões espíritas de Halloween. Durante a era vitoriana, o interesse pelo mundo espiritual floresceu e se espalhou rapidamente. O Halloween se tornou uma época especial para sessões espíritas e tentativas de comunicação com os mortos. Essas reuniões eram frequentemente envoltas em mistério e alimentadas por um fascínio pelo desconhecido e o sobrenatural. Figuras notáveis como as irmãs Fox, Allan Kardec e Madame Blavatsky desempenharam papéis cruciais na popularização dessas práticas. Eventos históricos, como a primeira sessão das irmãs Fox e as comunicações espirituais de Allan Kardec, marcaram a história das sessões espíritas. Com o tempo, essas práticas evoluíram, incorporando ferramentas modernas como tabuleiros Ouija e outras técnicas espirituais. Hoje, as sessões espíritas de Halloween continuam a fascinar, misturando elementos tradicionais e contemporâneos, e mantendo vivo o interesse pelo sobrenatural. A cultura popular também abraçou essas práticas, retratando-as em filmes, livros e outras mídias, perpetuando seu impacto cultural ao longo dos anos. Celebrações de Halloween ao redor do mundo. Hoje, o Halloween é comemorado em todo o mundo, com cada cultura adicionando seu toque único e especial às festividades. De gostosuras ou travessuras, a festas à fantasia, casas mal-assombradas e maratonas de filmes de terror, o Halloween oferece algo divertido e emocionante para todos. No México, o Dia de los Muertos é uma celebração vibrante que honra os entes queridos falecidos com altares, oferendas e maquiagem de caveira de açúcar. No Japão,
O Halloween é marcado por desfiles coloridos e comidas temáticas, com crianças e adultos se fantasiando. Na China, as lanternas são acesas para guiar os espíritos, e eventos temáticos são organizados em várias cidades. Na Irlanda, onde o Halloween tem suas raízes, as celebrações incluem fogueiras e jogos tradicionais. Nos Estados Unidos, o Trick or Treat e as festas à fantasia são extremamente populares. Na Alemanha, as pessoas esculpem abóboras e participam de mercados de Halloween. Na Austrália, as celebrações muitas vezes incluem churrascos e eventos temáticos. No Brasil, festas e fantasias são a principal atração. Cada país traz suas próprias tradições e costumes únicos, tornando o Halloween uma celebração verdadeiramente global. Dia dos Mortos. No México, o Halloween coincide com o Dia de los Muertos, ou Dia dos Mortos. Este feriado alegre homenageia entes queridos falecidos com altares, oferendas de comida e decorações coloridas. É um momento para lembrar e celebrar aqueles que já faleceram, não para lamentar. No Japão, o Festival Obon é uma tradição semelhante, onde lanternas são acesas para guiar os espíritos dos ancestrais de volta ao mundo dos vivos. Na Coreia do Sul, o Chuseok é um feriado de 3 dias, onde as famílias se reúnem para prestar homenagens aos seus antepassados com rituais e banquetes. Nas Filipinas, o Undas, ou Dia de Todos os Santos, é marcado por visitas aos cemitérios, onde as famílias limpam e decoram os túmulos de seus entes queridos. As raízes históricas do Halloween remontam ao festival celta de Samhain, onde grandes fogueiras eram acesas para afastar os espíritos malignos e celebrar o fim da colheita. Essas tradições ao redor do mundo mostram como diferentes culturas celebram a vida e a memória dos que já partiram, cada uma com suas próprias práticas e significados únicos. O espírito duradouro do Halloween. De suas antigas raízes celtas à sua encarnação moderna, o Halloween passou por uma transformação notável. Originalmente, o festival celta de Samhain marcava o fim da colheita e o início do inverno, um tempo em que os limites entre o mundo dos vivos e dos mortos se tornavam tênues. Com o passar dos séculos, essas tradições antigas se misturaram com influências cristãs e europeias, evoluindo para a celebração vibrante e multifacetada que conhecemos hoje. No entanto, ele mantém seus elementos centrais: a celebração do ciclo de vida e morte, a emoção do desconhecido. A noite de Halloween ainda é um momento para refletir sobre o mistério da existência, para honrar aqueles que vieram antes de nós, e para abraçar o desconhecido com coragem e curiosidade. A lua cheia iluminando um cemitério ou uma floresta assombrada nos lembra da beleza e do terror que coexistem na natureza, e a alegria de se fantasiar e se soltar. Crianças e adultos se entregam à diversão de se transformar em personagens de fantasia, monstros e heróis, explorando diferentes aspectos de suas personalidades. O Trick or Treating se tornou uma tradição adorada, onde as crianças percorrem as ruas em busca de doces, criando memórias inesquecíveis. O Halloween é uma prova do poder duradouro da tradição, uma celebração que transcende gerações e culturas. A prática de esculpir abóboras em lanternas de Jack-o'-lantern, por exemplo, remonta a lendas irlandesas e continua a ser um símbolo icônico da temporada. Desfiles e festas de Halloween reúnem comunidades, promovendo um senso de união e alegria compartilhada, lembrando-nos de que, mesmo diante da escuridão, há beleza e significado a ser encontrado. As lanternas que iluminam a noite de Halloween simbolizam a luz que podemos encontrar mesmo nos momentos mais sombrios. A atmosfera assustadora, com suas sombras e sons misteriosos, nos desafia a enfrentar nossos medos e a encontrar coragem dentro de nós mesmos. Sempre há luz, risos e um pouco de diversão assustadora para encontrar. As risadas das crianças em suas fantasias, as festas com amigos e as abóboras iluminadas com velas nos lembram que, no coração do Halloween, está a celebração da vida, da comunidade e da capacidade humana de encontrar alegria mesmo nas situações mais inesperadas.
E aí, galera, gostaram do vídeo? Comenta aqui embaixo quais dessas histórias vocês não conheciam. Não se esqueçam de curtir e compartilhar essa história com seus amigos, que assim como eu, curte uma curiosidade. Até o próximo vídeo!